E aí galera, beleza? Hoje o nosso vídeo vai ser focado em unidades de medidas no CSS. Se você é aquele cara que fica em dúvida se usa pixel, VW, VH, se tudo isso é uma confusão para você, fica calmo que hoje eu vou te explicar passo a passo o que é cada um e quando usar, beleza? Eu sou o Rodolfo Mori e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Só duas coisinhas antes da gente começar. Vamos lá. Primeiro, se você caiu de paraquedas, não entende direito o que é HTML, CSS, JavaScript, calma, que eu vou deixar no card, vou deixar o link aqui embaixo de vídeos que vão te ajudar do completo zero a entender essas tecnologias. E também vou te falar para você não esquecer de dar o like e se inscrever no canal. Estou com uma meta de 10 mil seguidores até final do ano e conto com a sua ajuda. E queria também que você comentasse aqui embaixo qual que é a sua experiência com o CSS. Você está no começo, já é mais avançado, você já criou vários projetos. Eu sou curioso e gosto de ouvir o relato de vocês. Então, sem enrolação, vamos pro vídeo, vamos entender o que é essas unidades de medidas no CSS. Uma aula bem legal, bem importante sobre unidades de medidas no CSS. Então a gente vai entender o que são essas unidades de medidas e como que a gente usa elas na prática. Então a gente tem as unidades de medida absolutas e as relativas. Vamos começar sobre as unidades de medida absolutas, começando pelo famoso centímetro. Então a gente tem a unidade de medida centímetro, não tem muito segredo. Então, por exemplo, eu tenho aqui meu H1, medidas absolutas, eu vou aqui no meu CSS, seleciono meu H1 e posso falar que o tamanho da fonte dele, ou seja, o font size, vai ser de, por exemplo, 2 centímetros. Eu salvo aqui, atualizo minha página e tá aqui, centímetros, beleza? Sem segredo nenhum. Temos também as polegadas. Para quem não sabe, uma polegada é igual a 2,54 centímetros. Então, não tem segredo nenhum. É só eu tirar o cm de centímetros, colocar o in de polegada. Eu salvo. Beleza? Tranquilo? Se eu colocar aqui 1 polegada, vai diminuir o tamanho. Não tem segredo. Uma dica: é muito raro você ver alguém usando centímetros ou polegadas no CSS. Não são muito usados. O carinha mais usado é o pixel. Um pixel é igual a 1/90 de polegada. Beleza? Então você pega uma polegada, divide em 90 partes e esse vai ser um pixel. Então o pixel é bem usado, a gente vai ver bastante. Não tem segredo. Coloco aqui o valor, coloco o px, eu salvo, atualizo e tá aqui, 16 pixels, tá tudo certo, beleza? Então essas são as medidas absolutas. Agora vamos falar das unidades de medidas relativas. Elas são relativas por quê? Porque elas se relacionam com alguma coisa. Então a gente vai entender um pouco sobre essas unidades relativas. A primeira unidade relativa que a gente vai ver aqui é o EM. Então vamos entender o que é esse EM. Eu vou criar uma estrutura aqui bem simples para poder explicar para vocês sobre o EM e também explicar sobre o irmão dele. São bem parecidos, o REM. Então temos o EM e o REM. Vamos entender quem são esses carinhas e como eles funcionam. Vamos lá? Eu vou criar aqui uma div, beleza? E dentro dessa div eu vou criar outra div. Então imagine uma caixa dentro de outra caixa, beleza? Dentro dessa primeira div aqui, eu vou colocar um texto. Texto bem simples. Vai chamar div pai. E aqui dentro vai ser a div filha. Vou organizar aqui para a gente entender. E aqui eu vou colocar um id nessa div. Vai ser a div pai. E aqui embaixo vou colocar um id também. Div filha. Beleza? Deu para entender a estrutura? Eu tenho uma caixa maior e
uma caixa menor dentro dela. Então, vamos entender agora o EM primeiro. O EM, ele é uma unidade de medida que ela se relaciona sempre ao tamanho do elemento π. Sempre se relaciona ao tamanho do elemento π. Então, como que isso funciona na prática? Eu vou pegar aqui a minha div π. Então, estou pegando aqui minha div π. E aqui na minha div π, eu vou falar que o tamanho da fonte, falar que o font size é de 16 pixels. Beleza? E na div filha, eu quero metade desse tamanho. Então, o que eu posso fazer? Eu falo que o meu font size é de 0.5 em. Eu vou salvar aqui. E o que ele está fazendo? Ele vai pegar metade, ou seja, 0.5 do tamanho da fonte de quem? Do π, do elemento π, ou seja, do elemento que está no nível superior ao dele. Eu vou atualizar aqui. E vocês estão vendo aqui que temos a div π e a div filha. Ficou muito pequenininho, né? Deixa eu aumentar, vamos colocar 32 aqui. E olha a mágica. Eu mudei o tamanho da fonte do π e o que vai acontecer com a fonte do filho automaticamente? Vai aumentar também. Então, a vantagem das unidades relativas é isso. Se eu tenho uma div π e tenho vários outros elementos filhos e eu uso a unidade de medida em, toda vez que eu mudar o π, os filhos também pegam essa alteração. Tá, e por que isso é interessante? Quando a gente trabalha com responsividade, para quem não sabe, responsividade é quando a gente faz um site funcionar em qualquer tamanho de tela. Então eu criei meu site para funcionar no computador, mas quando ele vai funcionar no celular, as medidas mudam, correto? A tela do celular ela é diferente da tela do computador. Isso a gente chama de responsividade. É a capacidade de um site se adaptar a diferentes telas. E quando a gente vai fazer isso, a gente tem que mudar as medidas, correto? Porque o tamanho de tela são diferentes e as medidas também. A gente vai ver isso mais para frente. Mas então, em vez de você ter que sair mudando todos os parâmetros, você pode usar a medida como o EM, e na hora que você mudar um parâmetro, todos eles vão se adaptar também, porque sempre vão ser relativos a alguém. No caso aqui, a minha div π. Beleza? Eu posso aumentar aqui também. Então, eu quero que ela seja o dobro. Quero que o tamanho seja o dobro da minha div π. Eu posso colocar 2em, eu salvo aqui, e vocês vão ver que o texto está o dobro da quem? Da div π. Agora, a gente tem um cara que é o rm. Ele é bem parecido. A única diferença é que o em é sempre relativo ao elemento π. Então, relativo ao elemento π. E o rm é relativo ao elemento root. O que é esse elemento root? O elemento root nada mais é que a nossa página HTML. Ou seja, a nossa página HTML ela tem algumas configurações padrões. Ela tem um padrão de medidas. Por exemplo, aqui no elemento root, nosso HTML, o padrão é que os textos tenham 16 pixels. Ou seja, se você criar um parágrafo, um texto, alguma coisa no meu HTML e não especificar o tamanho, ele vai ter 16 pixels. Ou seja, se eu crio um elemento, aqui, ó, criar uma tag P. Vou criar uma tag P aqui perdida. Então, dá um espaço aqui. Vou criar uma tag P. Meu parágrafo com rm. Se eu pego minha tag P e falo que ela tem o meu font size tem 1 rm e salvo, ou seja, ele vai pegar o elemento root, vai pegar a página, o padrão da página e vai falar que a font size, o tamanho da fonte, vai ser um elemento da página. Então, se a medida padrão é 16 pixels e eu falo que é 1 rm, meu font size vai ter 16 pixels. Beleza? Fechou?
Porque essa unidade é muito boa. Porque eu posso colocar todo mundo relativo ao meu elemento root. Então, ele está sempre relativo aqui, ó, ao meu elemento root. E eu posso alterar o meu elemento root. Ele é uma configuração padrão, mas ela pode ser alterada. Posso chegar aqui, ó, fazer isso aqui, ó. Eu pego o elemento root e falo que o font size dele não é mais 16 pixels, vai ser 8 pixels. Salvei aqui. E agora vocês vão ver que o parágrafo vai cair pela metade, porque antes era 16, agora é 8. Vocês estão vendo aqui? Então, essa é a vantagem. Eu coloco todo mundo como RM, por exemplo, e se eu precisar alterar todo mundo pela metade, eu altero num lugar só. Então, vamos lá. EM, sempre relativo ao elemento pai. Ah, mas então, se tiver só esse elemento aqui, todo mundo tem um pai. Então, se tiver só um elemento na minha página, ele vai ele vai ser relativo ao elemento root. Então, o EM sempre relativo ao pai e o RM sempre relativo ao elemento root. Beleza? Agora, vamos falar de porcentagem. Eu sei que essa aula está ficando grande, mas é importante. Porcentagem. Porcentagem relativa ao quê? Também relativa aos pais. Então, eu vou apagar esse texto aqui, eu vou apagar esse texto aqui e vamos voltar a mexer aqui com as nossas divs. Eu vou apagar esses textos, vamos deixar esse texto aqui e eu vou fazer algumas mudanças. Vamos lá. Aqui na minha div pai, eu vou falar que tem um background, ou seja, um background color. Eu vou mudar a cor de fundo, vou colocar um azul. E vou colocar um tamanho também. Então, eu vou dar um width, colocar uma largura de 400 pixels e vou colocar uma altura de 400 pixels também. Vou salvar aqui, vamos atualizar e tá aqui. Então, eu tenho aqui, ó, meu elemento pai, azulzão. O meu elemento filho, eu vou usar porcentagem. Então, eu vou colocar um background para ficar diferente, vou colocar um background vermelho para a gente conseguir enxergar. O meu widget, eu vou colocar em porcentagem. Eu vou falar que meu widget vai ser de 50% e o meu height vai ser de 50%. Eu vou salvar aqui e quando eu atualizar, tá aqui o elemento filho. Ou seja, o meu elemento filho vai ter 50% da largura do pai, do widget do pai, e vai ter 50% da altura do pai. Então, quando a gente usa a porcentagem, ele também sempre vai lá no elemento pai, correto? Onde ele está, o elemento filho sempre vai pegar a porcentagem do elemento pai, ou seja, do elemento que ele está dentro. Beleza? Então aqui no caso, 50% da largura e 50% da altura. Mesma coisa, qual que é a vantagem? Ele vai se adaptando. Se o pai aumenta ou diminui de tamanho, ele sempre vai acompanhar. Então, se aqui eu aumentar para 600 e 600 e atualizar, vocês vão ver que ele cresceu, a div pai cresceu e a div filha cresceu proporcionalmente, beleza? Então, esse é o elemento de porcentagem, sempre relativo ao pai também, beleza? E, para finalizarmos, temos dois carinhas bem legais, eu uso bastante, que é o VH. Opa, vamos colocar na ordem, né? A ordem que está ali embaixo. VH e o VW. VW e VH. O VH é o Viewport Width. E o nosso VH é o Viewport Height. Galera, muito importante. Muito importante. Widget, TH. Widget, TH. Height, HT. Opa, faltou um G aqui. HT. Widget, TH. Height, HT. Cuidado para não confundir que vai dar ruim. Vai dar problema. Então vamos entender o que é o viewport. Primeiramente, viewport é o tamanho da tela inteira. Então, o que acontece? Eu pego a tela inteira e divido ela em 100 pedacinhos. O viewport height
é em relação à largura. E o viewport height é a altura. Então, como funciona? Então, vamos voltar aqui nossos exemplos com a DivPy e a DivFilha. Eu vou falar que o widget aqui é de 50 VH, ou VW. Ou seja, ele vai pegar a largura total da tela, vai cortar em 100 pedacinhos e vai me dar 50. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, só que com a altura. Então vai ser 50 VH. Vamos salvar e vamos ver o que vai acontecer. Eu vou tirar aqui esse DivPy, salvar. E agora a gente vai ver a mágica. Então, eu tenho aqui a minha DivPy, a minha DivFilha, e lembrando que a minha DivPy é 50 VW de largura e de altura 50 VH. E aqui está a mágica, ó, ele sempre vai se adaptar ao tamanho da tela. Ou seja, se eu diminuo a minha tela, ele vai diminuir, porque o VH e o VW são viewport, e o viewport é o tamanho da tela. Então, se minha tela diminuir de tamanho, ele vai diminuir de tamanho também, porque se eu coloquei que é 50 VW, ele sempre vai ser 50% da minha tela. Então ele vai pegar minha tela, dividir em 100 pedacinhos e vai pegar 50. Se eu colocasse 30 aqui, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai dividir minha tela em 50 pedacinhos na largura e vai pegar 30. Perfeito? E na altura a mesma coisa. São unidades bem usadas. Cansativa essa aula, né? Muita coisa. Mas aqui estão as principais unidades medidas no CSS, absolutas e relativas. Tira um print, dá uma estudada, que nós vamos usar bastante. Então, recapitulando, absoluta, centímetros, polegadas e pixels. Mas vamos usar só os pixels. Sinceramente, eu nunca vi alguém usando centímetros e polegadas. É grande o uso dos pixels, todo mundo usa pixels. E das relativas, a gente usa bastante todas. Vai do gosto do freguês, vai de como é seu estilo de programação, mas todas são bem importantes. Tá aqui a anotação, qualquer coisa volta nessa aula. Eu sei que essa aula é um pouco maçante, ficou um pouco grande, é bastante informação, mas anota aí na colinha que conforme você for usando no dia a dia, você vai se habituando e vai conseguir usar todas com maestria, tenho certeza. Galera, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Não esquece de comentar o que você aprendeu aqui, o que te ajudou, comentar o que você achou do vídeo e também comentar sugestão para os próximos vídeos aqui do canal. Curte também, se não é inscrito, se inscreve e para não perder nada, já sabe, né? Só tocar ali no sininho. Muito obrigado e vejo vocês na próxima.